Fala, jovem, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos falar sobre o inverno. O inverno finalmente chegou, jovem. E o Jon Snow esperava, aconteceu, o inverno chegou. Graças a Deus não é igual Game of Thrones, então vai ser mais suave, né? Por quê, moçada? Por que, que o Tatu tá tão feliz? Primeiro, que eu gosto de frio pra caramba. Segundo, eu trabalho com as plantas que precisam de frio. Na verdade, eu vivo uma dualidade, né? As minhas oliveiras precisam de frio para produzir, e as minhas videiras na dupla poda não pode ter frio, né? Precisa de um clima quente. Então eu fico nesse equilíbrio aí, né? Como as oliveiras precisam de temperaturas abaixo de 12 e as videiras acima de 10, eu preciso que fique nesse limitão aí que eu consigo trabalhar com as duas. E as uvas amadurecem e as oliveiras acumulam frio, né? Mas bom, vamos para o contexto do episódio, jovens. Por que, que o inverno é importante, né? Nesse ano 2026, o inverno começou agora no último sábado, né? No último domingo, desculpa, dia 21, mais ou menos às 5 da tarde. E por que, que é importante isso para nós? Tá? O inverno ele sempre tem dois papéis, né? A fase de inverno é uma fase ou da dormência ou do repouso, vai depender do grupo de plantas, né? De clima temperado entram em dormência. Então, a grande maioria é caducifólia, perde a folha, ela vai ficar parecendo um monte de pau seco, esperando o clima a melhorar. E as perennifólias, né? A grande parte das subtropicais e tropicais, elas vão ficar enfolhadas, mas elas vão reduzir muito a taxa de crescimento. Por quê? Nosso inverno, principalmente sudeste, né, ele tem temperaturas baixas que dificultam o crescimento e normalmente ele é seco, então também que dificulta. Então é um estresse que, se a planta investir em crescimento, ela está fadada a morrer ou perder muita energia que depois vai prejudicar o ciclo produtivo dela, a perpetuação da espécie. Tá? Então, ela fica paradinha nessa época do ano. Então, ela é interessante porque a entrada do inverno marca essa parada, né? Como a gente tem uma entrada de frio muito abrupta no Brasil, então não é como os outros países que ela tem o outono para se preparar. Normalmente, ela vai usar final de outono e o início do inverno para se preparar. Vai ficar o inverno todo, ou pelo menos uma parte dele, quietinha, para depois, na saída do inverno e início da primavera, ela retomar crescimento quando o clima começa a mudar, o clima começa a melhorar. Tá? Então, é um marcador de final e início de ciclo. Né? Então, o ano agrícola ele termina no final do inverno e o novo ano agrícola começa no início da primavera. Né? Tá? Então, o inverno é o marcador de final de ano agrícola. E por que, que isso é importante, moçada? A planta está mostrando que ela vai começar o ciclo de novo. No episódio passado, a gente falou sobre planejamento, né? Então, o inverno ele vai dar essa pequena margem para a gente. No nosso caso, vai ser um mês e meio, quando muito, 2 meses, né? A galera do sul do país tem um tempinho a mais para trabalhar isso, mas nós no Sudeste e regiões de inverno ameno é um mês e olha lá. Que são práticas que a gente vai fazer. Para quem não fez poda de limpeza ainda, esse é o momento, né? Para plantas que eu não quero estimular muito crescimento, né? E não são de poda, de estilo de poda obrigatório, né? Que eu preciso reduzir demais, como a videira, pessegueiro, que é mais uma poda de limpeza para a planta manter conformação de copa, como abacateiro, oliveira, as pomáceas, né? Que seriam as macieiras e pereiras, as ameixeiras, que mais? As castanhas em geral, né? Nozes, castanhas em geral. A gente faz a poda agora na entrada do inverno, porque é época fria. Eu vou só dar aquela arrumada na copa e eu vou deixar os galhos que vai produzir. E eu não quero muito vigor, muito crescimento. Então a gente faz a poda na época fria para ela trabalhar. Então eu faço uma poda de limpeza e organização, né? Isso é extremamente importante. Seguindo, né, essa poda de limpeza, a gente já prepara e a gente trabalha a questão de um tratamento erradicante na planta, né? Então, eu aproveito essa fase ali, principalmente nas plantas temperadas, que a planta vai derrubar a folha, justamente para eu colocar, para eu ter mais acesso, né? E aí eu uso um produto erradicante, normalmente à base de enxofre, né?
Se possível, usar a calda sufocáustica, a classicona, né, fedidona, cheirão de ovo podre, mas ela é perfeita para a gente eliminar restos de fungos, esporos da madeira e principalmente os insetos sugadores, principalmente ácaros e as cochonilhas, né, que são muito problemáticas. Nessa fase que eu tenho menos folha, eu tenho acesso à parte da madeira para limpar isso aí, né? Então a gente acaba fazendo isso um mês antes da saída da saída do repouso, da saída da dormência, né? É para a planta poder esterilizar. Com o período pouca chuva e pouca água, ela vai se manter limpa, né? Posso usar outros produtos, que nem o pessoal do orgânico, às vezes a calda sufocáustica é muito forte, né? Mas a água oxigenada é interessante, até uma calda bordaleza mais forte, tá? Mas a gente prefere esses produtos com caráter mais erradicante mesmo, que bate e esteriliza a planta ali. Então, essa entrada do inverno é um momento especial para isso, tá? Que a gente ajuda a terminar a cair as folhas e limpa a planta inteirinha aí, né? Então, ela vai passar esse período, né? Lembrando, para quem trabalha com planta de clima temperado, é extremamente importante fazer ela pelo menos 30 dias antes do quebrador de dormência, para a gente não ter interação e o quebrador de dormência ter uma efetividade boa, tá? Isso é extremamente importante. Passado esse período, jovem, o que, que a gente pode estar fazendo, né? Quem não fez a calagem ainda é o momento de fazer, tá bom? Por mais que não vai ter muita água para vir para reagir esse calcário, pelo menos a operação já está feita e a partir das primeiras chuvas esse calcário vai reagindo, né? Esse é um ponto importante aí. E já começar a trabalhar as adubações de base, né? Então, um mês após a calagem, ele pelo menos a gente trabalhar os adubos fosfatados, que para a maior parte das frutíferas a gente faz todo no início do ciclo, mas o 100% ou a 60% da matéria orgânica ali, tá bom? E para quem trabalha com as plantas climatemperadas, um mês após a sufocáustica, né? Normalmente ali a gente vai trabalhar final de julho, início de agosto, que é quando o inverno começa a reverter, né? A gente está se preparando para entrar na primavera, e já começa a ter um aquecimento do ar e um aumento interessante do fotoperíodo. Então é o momento que as plantas começam a brotar, né? Aproveitar as reservas dela, mesmo sem chuva, para brotar. E aí é o momento da gente usar os quebradores de dormência, né? Principalmente o sulfato de cobre é uma alternativa, mas principalmente a cianamida hidrogenada, né? Que é o Dormex que a gente vai trabalhar. Então, como alternativa a ele tem o sulfato de cobre, que a gente pode usar. Lembrando que eu nunca uso sulfato de cobre junto com Dormex, ou é um ou outro. Tá? Se eu for usar sulfato de cobre, eu preciso de pelo menos 20 dias de diferença do uso de um do outro, senão vai precipitar. Mas aí a gente vai ter vários produtos que eu posso estar usando como quebrador de dormência, como Egger, nitrato de cálcio, combinação dos dois, BioGrow, e aí tem um tanto de coisa, bioalho, extrato de alho. A gente vai usar esses quebradores por dois motivos. Primeiro que eles se estressam a gema, então para as plantas que precisam de muito frio, esse estresse vai compensar o frio que não teve nas regiões de vergamento, e eles uniformizam a brotação, né? Lembrem que a gente precisa de uma brotação uniforme para ter um bom manejo, né? Às vezes só pequenos agricultores que têm poucas plantas que às vezes não vale a pena usar um quebrador de dormência, realmente para ele ter a produção mais errática e ter uma oferta maior de produção. Mas produtores comerciais, o ideal é quebrar dormência e quebrar em épocas ou semanas diferentes nos talhões, tá? Isso é extremamente importante. E aí, a partir daí, jovem, a gente começa com os tratos, com os preparos, né? A partir de inchamento de gema, a gente já pode entrar com alguns micronutrientes, o início da brotação, as adubações de micronutrientes e cobertura, por exemplo, as primeiras coberturas com nitrogênio e potássio, iniciam-se nesse momento, tá? Então, isso é importante da gente trabalhar. Então, esse finalzinho de inverno, início de brotação, é o momento para fazer isso. Tá? E voltando, né, lembrando um pouco do episódio da semana passada, o que é importante para a gente, né, planejamento. A gente vai ter uma janelinha curta, você vê que são poucas operações que a gente vai trabalhar,
para ajustar o nosso planejamento, para quem ainda não fez, né? Então aproveite para fazer isso agora, aproveite o tempo para dar um respiro, mas para já fazer compras, encomendar as coisas, tá? Principalmente quem está na região cafeeira, né? Agora é uma época muito interessante que as cooperativas começam a lançar linha de crédito, né? O produtor está para colher a safra, colhendo, está cheio do dinheiro, então tem boas oportunidades aí para trabalhar, tá? Ponto importante também, não deixe de acompanhar a condição climática para não errar, não vai no achismo, observe o clima, as previsões, use sites confiáveis, mais de um para você entender, justamente para você não ser pego de surpresa com frentes frias inesperadas, geadas tardias, tá? Ou uma chuva fora de época que pode estar lavando o produto ou atrapalhando as condições. Né? Principalmente 2026 tem sido um outono e um inverno extremamente atípicos para nós, né? E a promessa aí é que entre até uma condição mais estranha até o meio do ano ali na entrada do El Niño, tá? Então, jovem, hoje era um episódio curtinho, um shortzinho ali, comenta aqui para a gente se o episódio teve relevância para vocês, se ajudou, e quais outros temas ali. Um dos temas que está na pauta, que eu gostaria da opinião de vocês, é a gente falar do El Ninho, do efeito das frutíferas. Ok? Então, aguardo o comentário de vocês e as sugestões de novos temas. E um abraço, até semana que vem.